Senhoras e senhores, em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Em segundo lugar, o assunto do vídeo de hoje, a Idade Média e o pensamento teocêntrico. Você já prestou atenção na forma como as pessoas explicam aquilo que acontece com elas e com as outras pessoas? O que você pensa, por exemplo, de uma pessoa que por volta dos 65 anos descobre que está com câncer e de um jovem estudante de medicina prestes a se formar que em uma viagem num final de semana sofre um acidente e morre? O que as pessoas dizem de alguém que vivia chamando os outros de vagabundos e pouco tempo depois foi demitido do seu trabalho? Um dos pensamentos mais comuns diante dessas situações é aquele que relaciona esses acontecimentos à vontade de Deus ou à religião. Essa forma de explicar o que acontece relacionando tudo à vontade de Deus é o que chamamos de pensamento teocêntrico. Teocêntrico é uma palavra de origem grega formada por outras duas. A palavra teo, que significa Deus, e cêntrico, que significa centro. O teocentrismo é a forma de pensamento mais antiga de que se tem notícia. Ele existe desde a pré-história e permanece até hoje como uma forma importante e comum de explicar aquilo que acontece com as pessoas. Um dos períodos da história em que essa forma de pensar foi mais incentivada é aquele que chamamos de Idade Média. A Idade Média corresponde ao período situado entre o século V, quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 d.C., e o ano 1453 d.C., no século XV, quando ocorreu a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos. Constantinopla era a sede do Império Romano do Oriente. Foi nesse período que surgiram muitos dos reinos que posteriormente deram origem aos atuais países existentes no continente europeu. Apesar de existirem muitos e diferentes reinos nesse continente durante a Idade Média, uma instituição estava presente em todos eles, a Igreja Católica Apostólica Romana. A ênfase e o incentivo ao pensamento teocêntrico nesse período está diretamente relacionada à importância da Igreja Católica nesse período, nesses reinos. A Igreja Católica era muito importante e muito influente, basicamente por três motivos. O primeiro motivo era a riqueza da Igreja, que recebia muitas doações, as quais eram vistas como forma de agradar a Deus e conseguir o seu perdão. Essa riqueza não significava apenas dinheiro, mas também propriedades dentro das quais vivia uma série de pessoas subordinadas ao poder de um bispo, arcebispo ou cardeal. Em segundo lugar, havia o controle da religião cristã. A Igreja Católica é apenas uma denominação, isto é, uma igreja. Contudo, durante a Idade Média, a Igreja Católica era a única igreja cristã que existia no mundo. Isso acontecia porque não havia liberdade religiosa. Qualquer pessoa que tivesse um pensamento religioso que ameaçasse aquilo que era ensinado pela Igreja Católica era rapidamente perseguido e eliminado. O terceiro motivo era o controle da educação. Os únicos que sabiam ler e escrever eram quase todos monges e padres. Isso fazia com que eles fizessem parte não apenas da área religiosa, mas também do campo político, ocupando cargos importantes como ministros e funcionários dos governos e dos reis. Uma das ideias teocêntricas mais importantes dessa época era aquela que dizia que Deus tinha distribuído tarefas específicas a cada homem. Uns deviam orar pela salvação de todos, outros deviam lutar para proteger o povo, e o restante da sociedade, de longe o grupo mais numeroso, tinha a responsabilidade de alimentar com seu trabalho os homens de religião e de guerra. Esse padrão que rapidamente marcou a consciência coletiva das pessoas que viviam na Idade Média afirmava que as pessoas deviam assumir a posição que lhes tinha sido dada por ocasião do seu nascimento, porque essa era supostamente a vontade de Deus. Um dos principais resultados dessa forma de entender a posição social de cada indivíduo era a aceitação de todas as formas de exploração econômica e da desigualdade social.